Fala galera, bem-vindo ao canal Beto Vidal. Vou contar aqui um relato interessante sobre uma das maiores tragédias climáticas no Brasil, ocorrida na Serra das Araras, em 1967. É isso aí, coisa de maluco, gente. Muitas pessoas não sabem disso. A chuva que ocorreu em 24 de janeiro de 1967, em Piraí, sul do estado do Rio de Janeiro, causou um estrago sem precedentes na região da Serra das Araras, uma região da Serra do Mar, onde há uma divisão das pistas da rodovia Presidente Dutra, no trecho que fica entre os quilômetros 229 Norte e 220 Sul. É uma área que preserva alguns trechos da Mata Atlântica. Apesar de a maior parte ter sofrido desmatamento, liga o Vale do Paraíba à Baixada Litorânea da região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando ocorreu o desastre, a dutra neste trecho estava passando por obras de duplicação, que foram concluídas em 1968. Os moradores locais relatam que ainda existem máquinas e caminhões que ficaram sepultados para sempre sob toneladas de barro e vegetação, que desceram a serra junto com a enxurrada. As estimativas de número de vítimas calculam em torno de 2.000 mortos, sendo 300 vítimas identificadas e cerca de 1.700 desaparecidas nos soterramentos. Uma catástrofe que ficou registrada na lembrança daqueles que viveram e no imaginário de toda a população da região. Uma cruz de 10 metros na subida do local, conhecido como Ponte Coberta, relembra ainda hoje a tragédia. Segundo o estudo de geologia, o que ocorreu foi um grande deslizamento de terra. As encostas praticamente se dissolveram, em um diâmetro de cerca de 30 quilômetros. Rios de lama desceram a serra, chegando a carregar uma ponte. A viaduta ficou interditada por mais de 3 meses, nos dois sentidos. O volume de chuva chegou a um total de 275 milímetros em apenas 3 horas. Até a ONU considera a tragédia da Serra das Araras um dos piores deslizamentos de terra dos últimos 100 anos. Dentre as vítimas estavam moradores locais, passageiros de ônibus e motoristas de outros veículos que passavam pela serra e ainda os trabalhadores da empresa metropolitana de terraplanagem, que executava a obra de duplicação da viaduta. Eles estavam com em um alojamento às margens da rodovia, alguns junto com suas famílias. Os moradores da área dizem que o local ainda ficava o alojamento. Ainda hoje são encontrados restos humanos. É isso aí, gente. Um dos ônibus que passaram pelo local teve um total de 14 vítimas fatais. Algumas pessoas que se recusaram a deixar os veículos foram arrastadas com eles pela enxurrada. Segundo os relatos dos moradores, a chuva começou por volta das 22 horas e foi intensa durante umas 3 horas, causando os deslizamentos. Geólogos apontam que as obras de construção da nova pista de subida podem ter agravado a situação, assim como os desmatamentos nas encostas, mas que provavelmente, mesmo que não houvesse intervenção humana naquela área, o volume de chuva incomum causaria grandes estragos. Mesmo sendo uma das piores tragédias climáticas da história, e tendo um número expressivo de vítimas fatais, o evento das Serras Araras é um episódio pouco conhecido da população em geral, conhecido comparado com outras tragédias não menos dramáticas nas Serras Araras, fica em primeiro em número de vítimas. Longe de querer comparar quantitativamente uma tragédia com outra, afinal, todas são terríveis em suas proporções e igualmente marcantes para as pessoas envolvidas. Relembrar esses fatos é importante para trazer à opinião pública a discussão referente à falta de planejamento e infraestrutura que, na maioria dos casos, são as causas desses eventos catastróficos. Cabe às autoridades e também à população estarem alertas contra a intervenção dos ambientes naturais, que, no longo prazo, pode trazer esse tipo de consequência, bem como estabelecer alguns controles sobre o desmatamento e ocupação desordenada das encostas. Estamos falando especificamente de um evento que ocorreu há mais de meio século. Porém, no dia em que esse texto é indicado, anunciado dá conta de diversos problemas semelhantes, que ocorrem anos após ano, a cada verão, causando destruição, prejuízo e, o que é pior, a perda de vidas. Precisamos dar condições de trabalho aos especialistas e dar voz a estes para que as políticas públicas e as decisões governamentais sejam pautadas em estudos e levantamentos com base científica. É justamente quem tem a principal ferramenta para exigir isso é a própria população. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecer essa história, terrível história da Serra das Araras. Valeu, galera! Até a próxima. Fui!